Oi, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio dessa incrível série Grandes Revoltas e Revoluções. Para quem não assistiu o primeiro, não tem problema, assiste depois. Isso aqui não está em ordem cronológica, tá? Para quem assistiu, eu quero agradecer para quem curtiu o vídeo, quem compartilhou ele, quem se inscreveu no canal. Aliás, se tu não está inscrito no canal, te inscreve agora. Clica em inscrever, clica na sinetinha para receber sempre as novidades. Aliás, se tu que está me assistindo quer que eu fale sobre algum assunto em específico, deixa aí nos comentários. O episódio de hoje, inclusive, é a sugestão de um fã do canal. É a sugestão da primeira fã do canal, que é a minha irmã, a professora Ângela. Ela é professora de História da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul. E ela que propôs o assunto de hoje. E agora, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, que é a incrível e insólita história da rebelião dos Boxers. Antes de começar a contar a história, eu preciso dizer 3 coisas para vocês. Primeiro, quando e onde foi a revolta? Foi na virada do século XIX para o século XX, no ano 1900, na China. Segundo ponto, quem eram os tais de Boxers da revolta? Boxers eram praticantes de artes marciais chinesas que participavam de uma sociedade chamada os Punhos Harmoniosos e Justiceiros. Eles receberam o nome de Boxers porque os ingleses não conheciam Kung Fu, conheciam boxe. Sabe, boxe? Eles conheciam boxe. Quando eles chegaram na China, eles viram aqueles caras praticando luta sem armas e chamaram aquilo de boxe chinês. Esses cachorros não calam a boca, cara! Bom, a terceira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que essa história eu vou contar em 2 capítulos, porque ela é muito complexa, ela tem coisas muito interessantes, e eu tentei gravar antes, ficou muito longo, vou fazer em 2 capítulos, tá? A nossa história começa no princípio do século XIX, ali pelos anos 1820, por aí, mais ou menos na época da independência do Brasil. E a China naquele tempo era um império fechado, era um país fechado. A China tinha experimentado fazer algumas navegações ultramarinas no século XV, um pouco antes dos espanhóis e portugueses conquistarem o mundo inteiro com as grandes navegações, mas logo ficou desinteressada dessas coisas e se fechou dentro de si mesma. E a China, portanto, não participou da globalização, praticamente uma globalização que aconteceu a partir do fim da Idade Média, né? Que todos os outros países se cruzaram, as potências europeias conquistaram colônias, exércitos ficaram mais modernos, relações entre países se formaram. Isso aí a China ficou fora de tudo, tá? A China só tinha relações com pequenos reinos ao redor dela mesma. O principal deles era a Coreia. A Coreia era um estado vassal à China. Vocês conhecem o conceito de vassalagem e suzerania, né? Quando um país é subalterno ao outro. É um conceito histórico muito importante. É mais ou menos o que alguns governantes de países latino-americanos querem fazer agora, virar vassalos dos Estados Unidos. É tipo isso, vocês podem entender, né? Bom, mas a China era esse país isolado, que só tinha essas relações ao redor dela. E os países ocidentais, que estavam se expandindo pelo mundo, tinham formado impérios coloniais na África e nas Américas, e tinham perdido os impérios coloniais nas Américas, inclusive, eles enxergavam a China como o maior mercado inexplorado do mundo. E era um grande mercado mesmo. A China tinha uma população gigantesca. A China sempre teve uma população gigantesca. Claro que na época não eram 2 bilhões de pessoas, eram tipo 400 mil, coisa assim. 400 mil, é 400 milhões de chineses. 400 mil não dá nem a população de Florianópolis, seu Josnel. Mas era um mercado enorme, inexplorado pelos comerciantes estrangeiros. Só que haviam alguns problemas nesse comércio. Primeiro que o Império Chinês, governado pela dinastia Qing, que vai ser a última dinastia imperial da China, ele não tinha interesse no comércio com estrangeiros. Inclusive o Império, o governo e o povo chinês não gostavam dessa coisa de ficar se misturando. Não queriam influência comercial e cultural dentro do país deles. Os ocidentais tentaram mandar alguns missionários para catequizar os chineses e eles eram mal vistos. O cara chinês que virava cristão era mal visto, inclusive. Tinha uma parte muito limitada do país que podia fazer o comércio, onde os ingleses podiam aportar e fazer comércio. E para piorar,
Os chineses não aceitavam o ouro como moeda, aceitavam a prata. E os ingleses não tinham uma fonte segura e abundante de prata, então eles tinham que comprar prata para negociar com os chineses. Era uma coisa muito complicada. Mas tudo isso mudou quando os ingleses descobriram que os chineses adoravam um produto agrícola que os ingleses tinham aos montes. Porque era uma safra, era um produto, era um vegetal que crescia abundantemente na colônia inglesa na Índia, né? Os ingleses dominaram a Índia e na Índia esse vegetal crescia aos montes. E esse vegetal era o ópio. O ópio, como todos vocês sabem, é um alucinógeno, é uma droga. Bom, então os chineses compravam ópio, aceitavam ópio como moeda pelas suas mercadorias. É claro que os ingleses não tinham permissão do Império Chinês para ficar vendendo ópio. Então, era contrabando. O Império Britânico fazia tráfico de drogas para dentro da China. Isso criou, no início do século XIX, uma epidemia de vício no ópio, que virou um problema de verdade na China. Era tipo o crack hoje no Brasil, assim. O governo imperial resolveu baixar a repressão, resolveu dar uma dura. E aí um dia um navio grande inglês, cheio de ópio, várias caixas de ópio, foi preso pelo governo imperial chinês. E a carga de ópio foi destruída. Tipo, a casa caiu, assim. Aí esses traficantes foram lá no governo britânico reclamar. Dizer, pô, né, cara, pá, a gente tava ali fazendo um tráficozinho de droga, né, velho? Aí os caras pegaram a nossa carga e destruíram. E a gente quer indenização. E o governo britânico disse assim, vocês vão receber indenização, mas vai ser do governo chinês. Aí os britânicos foram lá na China e disseram pro imperador, cara, tu vai ter que indenizar os traficantes de droga. Esse cara, é isso aí, a história é essa aí, vai acompanhando. E aí o governo imperial chinês não aceitou, claro, e tal. Só que a China, como eu tinha dito, era um país isolado do mundo. Era um país que não tinha acompanhado a modernização do mundo. Então a China tinha um imperador, né? A China tinha uns senhores meio que feudais nas regiões que eram subalternos ao imperador, mas tinham um poder local bastante grande, organizavam exército e outras questões localmente. E a China tinha um exército medieval. Era um exército de pessoas armadas com lanças, com espadas. E era um exército espalhado pelo país, debaixo do comando de vários senhores, sem unificação. E aí, claro que esse exército não foi páreo para a Inglaterra. A Inglaterra chegou lá com os navios, com canhões, com soldados com armas de fogo e deu um laço, deu uma tunda nos chineses. Essa foi a Guerra do Ópio, em 1830 e poucos, tá? A data aí na tela, não me lembro. E aí os chineses perderam essa guerra e tiveram que assinar um tratado de paz, que foi na verdade uma rendição, abrindo os portos para os ingleses. Quando a Guerra do Ópio acabou, inclusive no tratado de paz, tem uma coisa curiosa, que os chineses entregaram Hong Kong para os ingleses. E Hong Kong ficou com os ingleses até 1997. É por isso que Hong Kong é uma zona separada da China, em termos de comércio e tudo, porque é muito pouco tempo que voltou a ser chinesa. E esse retorno rendeu filme, rendeu um monte de histórias e rendeu um jogo fabuloso de videogame do Super Nintendo, que é o Hong Kong 97. E aí aconteceu o seguinte, cara. Os chineses tinham sido tão facilmente derrotados que as outras potências europeias viram que a China era uma presa fácil. E aí começou todo mundo a ir para a China, querer pegar um pedaço desse mercado. E a China tentava resistir e perdia uma guerra depois da outra. E cada derrota ela tinha que abrir mais concessões para os estrangeiros. Então, a partir da Primeira Guerra do Ópio, começou aquilo que na história chinesa é conhecido como o século da humilhação, porque ele só iria terminar nos anos 40 do século XX. Todo mundo foi para lá. A China virou a casa da mãe Joana. Todo mundo ia para lá. A Itália botou o pé lá, a Alemanha, a Inglaterra já foi a primeira mesmo, Estados Unidos, até o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ele não tinha colônias na África. O Império Austro-Húngaro não tinha um império colonial vasto na Ásia ou nas Américas, porque os austro-húngaros eles tinham, as pretensões imperialistas deles eram todas perto de casa.
era ali na Europa Oriental, né, Sérvia, ali na Balcãs e tal. O Império Austro-Húngaro não se metia muito com esse negócio de colonialismo de ultramar. Mas o Império Austro-Húngaro foi lá e meteu o pé na China, para vocês terem ideia de como era fácil ir para a China. E a Rússia, claro, que é vizinha da China e tal, né, também tinha ali uns interesses e tal. Enfim, a China era tipo assim a casa da mãe Joana mesmo, tá? E ela passava por essas derrotas humilhantes e tinha que fazer concessões cada vez maiores. E os chineses cada vez mais eram um povo de segunda classe, obedecendo a potências estrangeiras. E aí, cara, isso criava uma baita de uma crise dentro do país. Não só uma crise comercial, porque os estrangeiros bagunçaram a economia do país, como também uma crise política, uma crise de identidade. Os chineses que tinham passado séculos ali fechadinhos, se achando assim o reino do centro do mundo, né? No meio do caminho entre os reinos da terra e o céu, que os reinos da terra eram todos bárbaros e a China era super culta e maravilhosa, e até era mesmo, né? Uma civilização milenária e coisa. Os caras subitamente estavam ali sob o domínio de potências estrangeiras. Isso criou um baita descontentamento e as pessoas estavam desempregadas, a China estava numa hora muito difícil. E a coisa ficou pior pelo seguinte: o Japão entrou na história. O Japão passou séculos, o Japão, acho que desde sempre, ele foi um povo, os japoneses foram um povo considerado assim subdesenvolvido. Os japoneses eram atrasados, eram caipiras, e eles olhavam para a China como a grande metrópole, o grande centro de cultura e de tecnologia. E aí, no começo do século XIX, os japoneses tinham sido atacados pelos americanos, que nem os chineses foram pelos ingleses. Só que os japoneses, ao invés de resistir e tentar, assim, se negar a acreditar na superioridade do inimigo, os japoneses se ligaram que eles precisavam se modernizar. E os japoneses realmente se modernizaram. Então, por exemplo, o Japão centralizou o governo deles. O Japão era mais ou menos separado em pequenos comandos feudais, né? E aí ele se unificou e ele formou um exército moderno. Esse exército moderno, ele tomou o lugar dos samurais. A história dos últimos samurais é muito legal. E eu vou contar aqui no canal um outro dia, tá? Que seja, o Japão se modernizou e subitamente começou a ficar mais forte que a China. E o Japão, já que tinha virado um país assim poderoso, moderno, ele queria um império colonial para ele. Bom, vocês lembram que eu tinha dito que a Coreia era um reino vassalo da China, né? Pois é, teve um golpe de Estado na Coreia e os dois lados na pendenga chamaram ajuda. Uns pediram ajuda dos chineses, os outros pediram ajuda dos japoneses. E aí os japoneses e os chineses entraram em conflito, foi a guerra sino-japonesa e é claro que a China perdeu pro Japão. E aí os japoneses, claro, colocaram a Coreia debaixo da sua esfera de influência e invadiram a Manchúria, que é o norte da China. Eles só não ficaram com a Manchúria porque a Rússia não deixou, porque a Rússia tinha interesses na Manchúria. E aí essa briga entre japoneses e russos pela Manchúria vai desembocar numa guerra lá no começo do século XX. Mas eu já falei dessa guerra no outro vídeo, no primeiro episódio dessa série. Então eu vou botar o link aqui em algum lugar, não sei em qual dos lados, e vai estar na descrição também. Vocês assistam depois de acabar de ver esse vídeo, tá? Tá quase acabando. Enfim, a China seguiu apanhando de todo mundo até o fim do século XIX. Tomou laço, teve que assinar tratados, se humilhou, e isso criou um enorme descontentamento no povo chinês, sobre o qual eu vou falar no próximo episódio, que vai ser realmente a conclusão da história da rebelião dos Boxers. Mas vocês entenderam o contexto histórico no qual ela aconteceu, né? Então fiquem ligados. No próximo episódio vai explodir a revolta e este canal vai pegar fogo. Para quem não se lembrou de curtir, curte o vídeo, se inscreve no canal até para ver a parte 2 que vai sair, que vai ser a rebelião, que vai ser a pauleira. Até lá, pessoal!